Trazendo hoje a resenha de A Crise da Narração, do Byung-Chul Han. Byung-Chul Han nasceu na Coreia, mas é radicado na Alemanha. Ele seguiu à risca o conselho de Caetano Veloso, de que só é possível filosofar em alemão. E ele, bem que filosofou um bocado, tanto é que ele é hoje professor de filosofia da Universidade de Berlim. E esse livro aqui, ele trata justamente de um problema da nossa contemporaneidade, da pós-modernidade. É um livro de 136 páginas, em que ele trata, através de capítulos curtos, ou até poderíamos dizer que seriam mini-ensaios ou artigos independentes, mas que compõem um todo, que é a discussão sobre o que é a narração e o que é a narrativa ou o storytelling. E por que no tempo da informação, na era da informação, nós estamos vivendo justamente uma crise da narração, ou seja, uma crise na criação das histórias que dão sentido à vida. Ele vai afirmar aqui que quanto mais nós nos debruçamos sobre dados, sobre informações, quanto mais nós damos informações de nossas vidas, quanto mais nós publicamos stories nas nossas redes sociais, menos narração nós temos, ou seja, menos um sentido geral da história, das histórias, no caso, das narrações das nossas vidas, e ao que dê sentido à nossa comunidade, à nossa sociedade, e, em última instância, à própria humanidade. Ao mesmo tempo que nós temos cada vez mais informações, nós temos também cada vez menos humanização, e cada vez menos encantamento, porque o encantamento é justamente daquilo que é mistério, daquilo que é mágico, daquilo que está além da realidade palpável, enquanto que a gente está cada vez mais por dentro das realidades palpáveis. E ele vai fazer, inclusive, uma comparação entre o erotismo e a pornografia. Ele diz que as redes sociais estão nos transformando todos em agentes da pornografia, porque nós deixamos tudo sem a máscara, sem o mistério. Então fica tudo obsceno, tudo à mostra. Aquilo que deveria ficar no âmbito da intimidade acaba se tornando público, de uma forma ou de outra. Algo que sempre me encantou, sempre me cativou na leitura, é o fato de que os livros formam uma teia de conhecimento. E com a leitura de A Crise da Narração não foi diferente, porque ele traz, por exemplo, um trecho aqui de Freud, que se encaixa perfeitamente num livro que eu estou lendo e que eu vou trazer também a resenha, que é O Segredo Final, do Dan Brown. O Dan Brown traz no livro dele o tema da consciência e de neurotransmissores que impediriam a consciência de receber muita informação, e o Freud diz o seguinte: para o organismo vivo, proteger-se contra os estímulos é uma função quase mais importante do que recebê-los. O organismo está dotado de reservas de energia próprias e, acima de tudo, deve estar empenhado em preservar as formas específicas de conversão de energia nele operantes contra a influência uniformizante e, por conseguinte, destrutivas das imensas energias ativas no exterior. E também, em relação ao livro do Dan Brown, ele já fez uma ligação com o livro que eu terminei recentemente, que é o Kafka à Beira-Mar, do Haruki Murakami, em que ele trata do Kafka como metáfora e trata muito de limiares, de limites entre o mundo concreto e mundos metafísicos, ou mundos que a princípio seriam imaginários, ou fantásticos. E como esses mundos, na verdade, estariam muito próximos um em relação ao outro. E o Dan Brown traz no livro dele essa questão do limiar, que seria a própria cidade de Praga, a cidade natal do Kafka. Então, são essas interligações que vão formando essa rede, essa teia de livros que vão se conectando de uma forma ou de outra. E o trabalho intelectual, para mim, é justamente esse trabalho de, através da erudição, da aplicação do seu intelecto, do seu tempo para fazer leituras, trazer essas vinculações, essas ligações e então trazer conclusões que às vezes podem ser surpreendentes ou podem até não surpreender tanto, porque nós já intuímos aquilo, mas não tínhamos ainda o cabedal teórico para montar essa teoria. E é o que o Byung-Chul Han traz aqui. Ele vai trazer vários textos, inclusive, eu já falei sobre o Freud,
Ele vai citar muito o Walter Benjamin, que é um pensador que eu li pouco até hoje, né, mas que eu pretendo sanar esse defeito da minha formação. Ele vai falar também sobre Yang, sobre Lacan, sobre Platão. E ele vai trazendo todos esses pensadores, inclusive o Baudelaire também. Ele traz uma história escrita pelo Baudelaire, já citado pelo Benjamin, que é sobre um poeta que, caminhando na rua e desviando dos perigos, né, a sua vida, de repente ele se distrai e num tropeço, cai a sua auréola, né, ou seja, a auréola de poeta. E aí é justamente falar isso sobre essa questão, né, de estarmos perdendo a nossa capacidade de poesia, a nossa capacidade imaginativa, a nossa capacidade de usar a linguagem de formas figuradas. E um termo que ele toma também emprestado do Walter Benjamin, e que eu achei interessante ele está usando nesse livro, é o termo aura. Né? Em tempos em que as pessoas fazem campeonatos de farmar aura, ele fala muito sobre isso, sobre a aura. A aura ser justamente aquilo que traz das histórias, das grandes histórias, algo que dá sentido, que dá um caminho para nós enquanto seres humanos. Então é uma leitura muito deliciosa, porque justamente ela traz essas conexões, essa rede de pensamento, e ao mesmo tempo ele traz essas reflexões sobre o tempo em que nós estamos vivendo e o que nós deveríamos fazer ou não fazer para evitar as armadilhas do storytelling, dos stories, das selfies, e aquilo que acaba que nos deixando sempre no momento presente e nunca criando narrações profundas sobre o nosso passado e, portanto, vai nublando a nossa visão sobre o que seria o nosso futuro. Espero que você se interesse pela leitura e até o próximo Quixotada. Valeu!